Há um tempo atrás eu ministrei essa palavra, mas eu acho que vocês também são esquecidos, né? Vocês também são esquecidos, pelo menos uma parte dela. Mas eu estava, semana passada, eu estava estudando, eu estava refletindo e ela veio no meu coração novamente, porque eu estava pensando no Senhor, pensando na igreja e eu estava reafirmando a respeito do poder de Deus, que Ele ouve a nossa oração. Sabia, Rosa? Você tem orado para quê, Rosa? Você precisa me dizer, sabe? Você, Ju, você, Zezé, sabe? A Ruth contou domingo, não sei se todos estavam aqui domingo, que ela estava orando para algumas coisas, e Deus, de uma forma tão extraordinária, pôde surpreendê-la. Sabe, ela teria que pagar por volta de quase R$9.000 para fazer 2 cirurgias nos olhos, e o Senhor abriu as portas e ela não gastou nada, amém? Esse é o nosso Deus. O Léo estava desempregado, o Guilherme, né, parece, estava desempregado, e Deus abriu portas de emprego para eles, através de uma ação dela. Que ação? Pedir. Por isso que eu comecei falando, no final nós vamos orar. Eu quero que você peça. Eu acho que foi o Nick que perguntou para mim hoje: pai, mesmo Deus sabendo de tudo que a gente quer, a gente tem que pedir, né? Eu falei, a gente sabe que Ele quer algumas coisas, e Ele fica pedindo o tempo todo, a gente quer dar, não agora porque não dá, não estamos em condições, mas uma hora a gente vai dar. Então assim é com o Senhor, queridos, há tempo para tudo. E a Bíblia, aqui no livro de Jó, diz assim: porque ele quem? Deus, meu Deus do céu, perscruta até as extremidades da terra. Isso é, Ele ouve tudo, sabe, absolutamente tudo. Quem está cochichando lá do outro lado do mundo, Ele está ouvindo. E aí diz ainda, Ele vê tudo o que está debaixo do céu. Esses dias perguntaram para um pastor, sabe aquelas caixinhas de perguntas, não sei se foi para o André falar, não, pastor, é pecado a gente orar nu, tomando banho, entendeu? Sabe, é um negócio tão, sabe, ele fala, não, você não é crente não, né? Porque essa roupa para os olhos de Deus não é nada. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes, estão visíveis aos olhos do Senhor. Então, o Salmo 34, a partir do 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois dá calma aos que o temem. A gente vê aqui que Deus, Ele ouve. A gente vê aqui nos textos que nós lemos que Deus, Ele livra. A gente sabe que a gente não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Aquele Salmo 115 é tão extraordinário, porque é que ele diz que o Deus de muitos tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpa, mas não é assim o nosso Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 139, eu acho que é lá: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei? Não tem como. Deus, Ele está atento a cada um de nós. Deus, Ele tem prazer em cada um de nós. O fato de alguém receber mais do que outros talvez seja porque aquele que recebe menos não tem pedido, não tem sonhado. A gente vê que José era sonhador, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. E eu quero dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, que o Senhor também é com você. Acredite nisso. O amor dele não foi maior em relação a José do que é com
com você do que é com cada um de nós, não. Ele nos ama da mesma maneira. Quando Ele deu o Filho dele, Ele deu para José, por causa de José, por causa de cada um de nós. Agora, na vida nós sabemos que a gente passa por muitos momentos de aflições. Na vida a gente passa por muitos momentos difíceis, momentos até onde a gente muitas vezes é tomado por um sentimento aonde a gente acha que Deus não está nos ouvindo, porque às vezes a gente está querendo tanto uma solução para um embate nosso, para uma demanda nossa, que a gente acha que as nossas orações elas não são atendidas, sabe? Parece que nada acontece, parece que nada muda, parece que tudo permanece igual, sabe? Não muda nada. E aí muitas vezes a gente pensa: Senhor não está vendo o que eu estou passando? Muitas vezes a gente, quando questiona, quando fala assim, a gente fala: Senhor, por favor, nos socorre, nos livra. E muitas vezes a gente fala também: Senhor, até quando eu vou viver essa luta? Até quando eu vou viver essa batalha? Até quando eu vou passar por tudo isso que eu estou passando? Sabe, e geralmente isso acontece porque na maioria das vezes a gente esquece que existe um tempo determinado para todas as coisas. A gente esquece porque se a gente tivesse consciência que há de fato um tempo para todas as coisas, a gente não fazia esses questionamentos. Pelo contrário, mesmo que aquilo que a gente está buscando demore, a gente vai ter uma consciência firme que é uma questão de tempo, e aquilo que eu estou buscando vai se materializar, vai acontecer na minha vida. Então, a gente precisa crer que Ele é o mesmo. Ontem, por acaso, eu passei lá uma vez eu estava falando assim: Senhor, eu queria achar dinheiro. Sabe, é coisa fácil, sabe? A gente é assim. Senhor, eu queria tanto achar dinheiro. E foi tão incrível que eu parei no mercado e achei R$2. E aí eu falei: puxa vida, por que eu não falei que eu queria, sabe? E ontem eu fui lá, eu passando lá, eu saí do cartório e passei ali naquele mercado lá perto, Clube de Campo, porque o que eu lembrei que o Vaz, o Paulo, eles ganharam um carro lá, vocês sabiam? Eu falei: pô, eu vou entrar, vou comprar alguma coisa, vou ganhar um carro. Aí fui lá, gastei um pouquinho, cheguei no carro: cadê o cupom? Para você ganhar um cupom, você tem que comprar 170. Falei: Senhor, acho que eu vou voltar para comprar R$170. É que Eliana tirou meu cartão do bolso e não falou nada. Quase que eu passava uma vergonha, Eliana, entendeu? Cadê meu cartão? Falei: puxa, tive que tirar as coisas do carrinho, gastei R$70, entendeu? Mas eu não sei se é Deus ou não. Mas veja bem, brincadeira à parte, Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele não muda em absoluto. Da mesma forma que Ele deu a vitória ao povo dele de Israel, Ele também é poderoso para dar vitória ao povo de Diadema, ao povo de São Bernardo, ao povo do ABC, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós somos o povo de Deus, sabe? Nós que somos os privilegiados, porque Ele nos adotou. Olha que coisa! Esses dias o Nico, eu não sei porquê, ele: pai, mãe, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei: faça. Eu sou adotado? Por quê? Eu sou adotado? Eu falei: será, Nico? Será que é adotado? E hoje ele estava vendo uns negócios lá e eu falei: olha, a prova que você não é. Antes dele nascer, tinha um monte de coisa que ele começou a ver. E olha, pai, como a sua letra é bonita. Eu falei: sério? Porque eu acho que antes eu escrevi umas coisas, foi durante, sei lá. E ele vendo, ele estava impressionado com um monte de coisa. Meu nome era para ser, como que é? Jonatas. Porque era a vontade da Eliana, a gente nem lembrava, mas está lá registrado. Por isso que é bom registrar as coisas. E foi por isso que Deus deixou registradas as coisas,
para a gente manter a nossa fé nele e saber que ele é poderoso para continuar fazendo e fazendo mais do que a gente pede, mais do que a gente deseja, mais do que a gente merece. Amém? Agora, é interessante que a gente conhece a história de Davi, e Davi ele teve um monte de filhos, vários filhos. Passou das duas dezenas, um monte de filhos eles teve. Tem uns que nem foram computados, mas tem 3 filhos dele que me chamaram a atenção pelo nome dele. Sabe, hoje nem tanto mais, mas mesmo assim, até hoje a gente vê muitos crentes, muitos cristãos, quando está prestes a dar luz a um filho, ele vai procurar o nome, geralmente ele ainda procura saber o significado, sim ou não? Procura um monte, o que é que significa? Tanto é que tem livros que falam só sobre o significado de nomes. E quando a gente deu o nome do livro, eu não lembro mais o que é, tá? Mas certamente a gente olhou qual que era o significado. É o quê? Glorioso vencedor, olha só. Então, de repente, por exemplo, se eu tivesse uma filha, jamais eu colocaria o nome dela, não tem nenhum aqui, né? Mara. Porque Mara significa o quê? Amada. Jamais eu colocaria o nome de um filho de Jacó, porque Jacó significa suplantador. É uma palavra, digamos assim, negativa para alguém carregar. A gente vê mesmo o nome de Jabes, Jabes significa dor, significa aflição. Então o nome era muito ligado com aquilo que a pessoa de fato ia desenvolver, seria ao longo da vida dela. E é interessante que dentre os filhos de Davi, ele teve 3 filhos que, se você quiser colocar o nome de algum filho seu que porventura venha a nascer, algum desses nomes não tem problema nenhum, entendeu? Porque o nome não é nada negativo, pelo contrário, Elisama, Eliada e Elifelete. Qual que você prefere no seu filho? Logo a Vitória casa, né, Vitória? Aí, ó, sugestão aí. Hã? Isso está lá em 2 Samuel 5,16. Não está abrindo. Mas aqui antes, no 15, está falando de vários nomes de filhos de Davi. Lá em 1 Crônicas ou 2 Crônicas, fala de um monte de nome de filhos de Davi que ele teve. Mas aqui em 2 Samuel, fala desses 3 filhos de Davi. São nomes raros, são nomes incomuns, mas eles ensinam algo extraordinário. Por exemplo, Elisama significa, sabe o que? Deus ouve. Fale para o seu irmão. Deus ouve. Olha só. Então, quando Davi ele colocou o nome desse filho dele, na verdade, no coração de Davi, o nome do filho dele era Deus ouve. Ele sabia que de fato e verdade Deus ele ouve as nossas orações. O nosso Deus ele não muda. Mesmo quando nós pensamos que as nossas orações elas não estão sendo ouvidas, a verdade é que Deus ele nos ouve, e mais do que isso, não só nos ouve, mas ele também nos atende. A gente vê na Bíblia a história de uma mulher que tinha um anseio, que tinha um desejo, que tinha uma fome extraordinária para gerar um filho, mas infelizmente ela era estéril, infelizmente ela não podia gerar, e aparentemente ela orou durante muito tempo, e o que nós entendemos durante um tempo, e provavelmente ela também, é que ela não estava sendo ouvida por Deus, é que Deus não estava ouvindo-a. Provavelmente a demora levou ela a pensar desse jeito: Deus não ouve a minha oração. Mas ela não desistiu. A Bíblia diz, ela perseverou. E porque ela perseverou, a Bíblia diz que ela alcançou a resposta do Senhor. E quem foi essa mulher? Ana.
Certamente você conhece a história de Ana. Está lá em 1 Samuel 1, do 2 ao 19. Nós não vamos ler, mas conforme eu já falei, Ana era uma mulher estéril. Durante anos ela pediu ao Senhor um filho. Por muitos anos, querido, essa mulher, ela foi humilhada, sabe? Ela foi bulinada. Bulinada é bullying? Não? Não, né? Não. Agora eu lembro. Corta. Fizeram bullying com ela. Ela foi humilhada por Penina, sabe? A concorrente dela, a mulher também, o marido dela, porque naquela ocasião ele poderia ter concubinas, ele poderia ter outras mulheres. E ela humilhava constantemente Ana, porque Penina, ela dava filhos, ela gerava com facilidade, sabe? Porque ela tinha muitos filhos, ela ficava enchendo a paciência de Ana. Imagine quantas vezes Ana deve ter tido vontade de esganá-la, de eliminá-la do caminho, mas não, ela continuou na posição, ela continuou crendo, ela continuou determinando. Verdade é, porque se ela não cria, ela não orava mais, mas ela continuou na posição, ela continuou orando, ela não desistiu. A Bíblia diz que certa feita ela entrou no templo e começou a clamar, ela rasgou o coração dela, e mais, ela fez um voto ao Senhor. Hoje a gente esqueceu disso, sabe? Às vezes que fazer voto, não que isso seja o fundamento, mas é uma ação de fé. Se Deus fizer, eu faço isso. E Ana, ela fez um voto assim, dentro da normalidade, fora de cogitação, para uma mulher que ansiava tanto em ter um filho. O voto que ela fez é: se o Senhor me der, eu dou ele para o Senhor. Olha que coisa, sabe? Mas a Bíblia diz que Deus, ele ouviu a sua oração. Lá no versículo 19 de 1 Samuel 1, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Não que Deus, irmãos, havia esquecido, porque o Senhor jamais esquece dos seus filhos, mas esse lembrar aqui, que a palavra fala, significa que Deus interviu em favor da vida dela. Ele interviu num tempo oportuno, no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Deus ouviu, Deus liberou o pedido de Ana, dando a ela aquele filho que ela tanto ansiava. E isso é uma prova real que Deus, ele nos ouve. Há quanto tempo você tem orado por algo? Não desista, continue orando, meu irmão. Continue orando, minha irmã. Não abra mão de perseverar, não desista, porque aqueles que retrocedem, a Bíblia diz, o Senhor, ele não tem prazer nesses. Nós somos os da fé, e os da fé, eles não retrocedem, eles avançam, eles continuam crendo, ainda no meio das tempestades, no meio dos temporais, no meio das dificuldades. Ele sabe que aquilo que ele está vivendo, aquela tempestade, aquele temporal, tem prazo de validade, tem um tempo determinado para parar, queridos. Sabe, quando os nossos pedidos têm um objetivo para glorificar o nome dele, não tem por que ele não fazer. O objetivo de Ana era que Samuel servisse ao Senhor, servindo um sacerdote. E aí o Senhor foi lá e liberou aquele filho. Para que você quer essa bênção que você tem pedido? É para glorificar o nome do Senhor? Não tem como ele negar isso, queridos. Talvez o tempo é para você aprender algo. Talvez o tempo é para que você seja aperfeiçoado. Peça algo ao Senhor que o agrade. Vocês lembram de Salomão? Imagine, Deus chegou para Salomão e falou: olha, peça o que você quiser. O que a gente pedia? O que a gente pediria se alguém chegasse aqui, chegasse alguém para você e fosse: olha, peça o que você quiser? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Talvez, eu quero uma casa nova, eu quero
sabe? Mas isso é tão banal, digamos assim, porque isso vai passar, a casa nova vai deixar de ser nova, sabe? Salomão pediu o quê? Sabedoria. Com a sabedoria você recebe uma capacitação para administrar o pouco que você tem, comprar a casa nova, comprar outra casa nova, comprar aquilo que você, sabe, quer e nem sonha também, aquilo que você quer e aquilo que você nem sonha, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não só deu para Salomão sabedoria, mas porque Salomão não pediu riquezas, ele deu riquezas, ele deu absolutamente tudo, como você sabe muito bem, sabe? Então, nós temos que ter o mesmo coração de Salomão. Senhor, me dá sabedoria para mim lidar com o meu tempo, me dá sabedoria para que eu tenha mais tempo para o Senhor. Sabe, queridos, Deus, Ele tem prazer. Sabe, você lembra daquele cego de Jericó? Ele chegou para o Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que ele gritava e os discípulos e alguns mandavam ele se calar, e aí é que ele impulsionava mais a voz, e aí é que ele gritava mais ainda em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, observe que há casos que o Senhor faz imediatamente, como no caso do cego de Jericó. Já no caso de Ana, houve um processo, houve uma história que ela precisou construir. Sabe, agora, se você parar para analisar os dois milagres, certamente o milagre de Ana vai ser muito mais enfeitado por tudo que ela viveu. Já o cego de Jericó, não, eu pedi e ele me deu. Ele continua fazendo assim, mas eu quero que você saiba uma coisa: há processos. Às vezes ele faz imediatamente, às vezes há um tempo. Amém, meus amados? Amém. Mandaram Bartimeu se calar, mas ele continuou clamando. Se Bartimeu tivesse dado ouvido aquele povo, se Bartimeu tivesse dado ouvidos àquela multidão, ele continuaria cego. Talvez pessoas tenham falado: isso que você está pedindo não é para você. Ei, seja surdo para esses que falam isso em nome de Jesus. Se Ana tivesse dado ouvido às provocações de Penina e se conformado com o estado de esterilidade dela, ela não teria Samuel, queridos. Mas ela continuou. Continue, porque Deus é um Deus que ouve. Fale para o seu irmão: ouve. Ele ouve, Deus ouve, queridos. Conforme significa um dos filhos, o nome de um dos filhos de Davi, que é Elisama. Deus ouve. O outro filho é Eliada, que significa Deus sabe e vê. Então Deus ouve e Deus sabe e vê. Não existe um lugar em que Deus não enxergue alguém. Ele enxerga absolutamente todo homem da terra. É por isso que Deus, Ele sabe, é por isso que Deus, Ele vê. Deus, Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está passando, meu irmão. Vou repetir: Deus, Ele está vendo o que você está passando. E mais, você não está só. Ele te enxerga no meio da multidão. Por mais que você pense e ache que você está isolado, sozinho, não está não. Ele te enxerga no meio da multidão. E Ele é aquele que diz assim para você: não temas, porque eu sou contigo. A Bíblia diz lá em Mateus 10:30: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Aí pensou? Tem gente que, assim, tem bom cabelo, é mais fácil, não vai dar para me contar. Mas tem uns que são cabeludos, né? Tem uns que, misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um. Que coisa incrível. Isso
se dá porque Ele sabe e Ele vê. Deus ouve, Deus sabe e Ele vê. Deus sabe todas as coisas. Deus vê tudo que existe, quer seja no passado, quer seja no presente, quer seja no futuro. Deus é tão incrível que Ele conhece, diz a Bíblia, todos os nossos pensamentos. Deus, Ele conhece todas as nossas motivações, Ele conhece todos os nossos problemas, todas as nossas emoções. Nada está escondido dEle. Nada está escondido de Deus. Em Hebreus 4:13, a parte A diz assim: todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. Ele sabe de absolutamente tudo, queridos. Tudo e tudo. Amém, meus amados? Então, como nós lemos lá no começo, Deus, Ele sabe tudo ao seu respeito. Quando eu digo tudo, eu quero que você entenda o seguinte: é tudo mesmo. Não é só uma parte, é tudo mesmo, queridos. Tanto os seus erros como os seus acertos. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece quais são as nossas verdadeiras motivações, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece as nossas carências. Mais do que isso, Ele conhece até mesmo as palavras antes mesmo delas saírem da nossa boca. Lá no Salmo 139:4 diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Sabe, Deus, Ele é um Deus que ouve, Ele ouve. Por isso que eu quero motivá-lo a ore em nome de Jesus Cristo. Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele ouve e Ele sabe o que você precisa. Mas mesmo sabendo, como o Nick perguntou, Deus sabe tudo, mas a gente tem que pedir, né? Lógico que tem. É por isso que Ele fala que a gente deve ser como aquela viúva impertinente, como aquele amigo inoportuno. O Senhor diz assim: não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite sem esmorecer? É você perseverar, é você estar chovendo. A gente estava vindo, irmão, 5 horas da tarde, foi um toró bravo, um pouco antes das 5, irmão, a gente estava vindo numa chuva terrível. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Olhamos primeiro e falei: Eliana, poxa vida, coitado dos irmãos. Eu falei: meu, será que vai estar assim? Se tivesse assim, a gente cancelava. Mas eu orei, falei: Senhor, por favor. Aí lá no mercado a gente estava lá, o Nick: pai, você viu que você orou e parou de chover? Sabe, isso vai gerando fé no coração. Talvez você fale assim: ah, mas isso é coincidência, isso já estava determinado, que seja de acordo com a sua fé. A minha fé é: parou de chover porque eu orei, amém? Para você vir de boa, para você chegar aqui de boa, para que eu não ficasse aqui sozinho transmitindo online sozinho, entendeu? Então é assim que eu creio, queridos. E o outro filho, para a gente fechar e orar, de Davi é Elifelete. Elifelete significa Deus ele livra. No original é isso, tá? A minha Bíblia é original. Você coloca o dedo em cima dos nomes e aparece o significado de cada nome. Então, não importa, queridos, a situação que você esteja vivendo, o importante é você continuar confiando no Deus Todo-Poderoso, que nos promete o quê? Que 1000 cairão de um lado, 10.000 à nossa direita, e nenhum de nós seremos atingidos. Acredite no Deus Todo-Poderoso, querido. Lá na Bíblia a gente encontra vários servos que foram livrados pelo Senhor. Vários, tem cantos. Sabe, esses dias, numa das palavras, eu acho que eu falei sobre um deles, eu falei sobre Daniel. Sabe, você conhece a história de Daniel? Ele havia colocado ele como, digamos assim, líder sobre um grupo
de pessoas. E a gente vê que a presença de Deus na vida de Daniel era notória. Aquelas pessoas que estavam debaixo da autoridade de Daniel, elas começaram a ficar incomodadas, porque elas não queriam admitir, mas elas sabiam que Daniel era diferenciado, que o Deus que Daniel servia não era Deus de barro, não era Deus de ouro, não era Deus de pedra, não era Deus de pau. Eles não conseguiam ver, mas eles sabiam na vida de José, na vida de Daniel, que Daniel era diferenciado. A inveja começou a fazer o quê? A impelir aqueles homens para, de alguma maneira, destruírem Daniel. E a Bíblia diz que eles tramaram contra ele, querendo que ele negasse o seu Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que Daniel, ele continuou do mesmo jeito, fazendo as orações dele 3 vezes por dia. Não mudou a rotina dele. E aquilo deixou aqueles homens irados, como eles haviam convencido o rei a fazer um decreto que todos aqueles que pedissem alguma coisa a outro, que se não fosse ao rei, deveria ser punido. E o rei assinou esse decreto e Daniel foi punido. Agora é interessante que antes de Daniel ser jogado lá na cova dos leões, o rei disse o seguinte para ele, olha que coisa interessante. Disse assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. É incrível, antes dele ser jogado, o próprio rei, mesmo sem se render ao Deus de Daniel, ele falou: o Deus que você continuamente serve, ele te livrará da cova dos leões. Então o nosso Deus ouve, o nosso Deus sabe ver, e o nosso Deus, ele continua livrando, queridos. Se você pudesse, se houvesse uma câmera que gravasse o mundo espiritual, você ia ver ao longo do teu dia o tanto de livramento que você recebeu da parte do Senhor. Sabe? E aí a gente vê que de fato e verdade, o Senhor, ele enviou o anjo dele, e o anjo dele fechou a boca dos leões, e o Senhor livrou a Daniel ali daquela cova. Não só livrou, mas dissipou todos os inimigos que armavam aquela cilada. A Bíblia diz que todos eles foram mortos, os filhos, as mulheres, para mostrar, eu creio, que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. E aí no versículo 27 de Daniel 6, o rei declarou acerca do nosso Deus, dizendo assim: ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O rei testemunhou a respeito disso. Sabe, queridos, Deus, ele continua livrando hoje. Sabe, coisas banais, ele continua livrando. Coisas que você não valoriza, talvez ele continua livrando. Coisas mínimas, ele continua livrando. Eu quero motivar você a glorificá-lo, que não seja necessário você ser jogado na cova dos leões para glorificar a Deus. Não, numa mínima coisa. Por exemplo, eu queimei 2 vezes hoje. Fui mexer ali no forno, queimei aqui. Aí eu cheguei lá, Eliana, vê se esse perfume é bom. Ela quase que batia em mim, mano. Aí depois eu chamei o Vini, vê esse perfume. Aí depois eu coloquei nesses 2 dedos. Fui pegar, meu Deus, aquela hora, eu não joguei no chão para não perder esse salgado. Porque estava na brasa aqui meu dedo. Mas depois eu falando, Senhor, poderia ter sido pior. Sabe, poderia ter sido pior. Sabe, eu creio que Deus me livrou de uma queimadura maior. Amém? Aí, pastor, também se é exagerado, que seja de acordo com sua fé, eu ando de acordo com a minha. Entendeu? Então, eu procuro glorificar a Deus nos mínimos detalhes. Glorifique a Ele também. Em nome de Jesus Cristo. Mas o rei chegou e declarou aqui que o nosso Deus, ele livra e salva, opera sinais e maravilhas do céu e da terra. Eu queria chamar os
queridos aqui, em nome de Jesus. Sabe? Ele quer que o nome dele seja exaltado através da vida de cada um de nós. Creia, queridos, nesse Deus único e maravilhoso e poderoso, que se preocupa com você. Se alguém tem se levantado contra você, eu quero declarar que eles serão completamente envergonhados, em nome